sou o professor Alisson Barreto e hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a concentração das soluções. Mas antes da gente começar a falar das concentrações das soluções propriamente ditas, a gente precisa entender um pouco alguns aspectos sobre o que é uma solução, qual a importância das soluções em nosso cotidiano, como a gente classifica essas soluções, a questão da solubilidade de um soluto em relação ao solvente, para depois a gente poder tratar dos aspectos quantitativos das soluções. Dá uma olhada no nosso quadro virtual. Se tratando dos aspectos quantitativos, nós vamos tratar das concentrações em grama por litro, a concentração em mol por litro, a fração molar e a porcentagem em massa. Mas antes de a gente chegar, como eu acabei de dizer, a gente precisa entender como é que uma solução é formada, o que é que constitui uma solução e qual é a importância de estudar esse conteúdo para os vestibulares e até mesmo para a nossa vida cotidiana, ok? Então, uma solução, ela é uma mistura homogênea formada de dois componentes básicos, que a gente chama de soluto e de solvente. Então, vamos imaginar uma situação hipotética. A gente vai ao supermercado, compra um pacotinho daqueles refrescos em pó, e aí a gente precisa prepará-lo de acordo com as informações do rótulo fornecidas pelo fabricante. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o pó daquele refresco e vai dissolver em uma certa quantidade de água para obter o suco. Então, o suco, para a gente, é uma mistura homogênea, foi composta de dois componentes, o soluto e o solvente. O soluto, nesse caso, foi o pó do refresco e o solvente foi a água. Dá uma olhada no nosso quadro virtual. Então, uma solução, ela é uma mistura homogênea, como eu acabei de dizer. Essa mistura homogênea é composta de dois componentes básicos, o soluto e o solvente, que são os nomes técnicos que a gente dá para aquela substância que a gente vai dissolver numa determinada quantidade de solvente, que no caso normalmente é a água, tá? E aí embaixo a gente tem a definição de soluções que é encontrada nos livros de química. São sistemas homogêneos constituídos de dois ou mais componentes. E quando a gente prepara esses sistemas, a gente vai ter as partículas, as moléculas lá do soluto dissolvidas no solvente, e essas partículas dispersas, né, vão ter tamanhos menores que 1 nanômetro. Ok? Bom, então qual a importância da gente estudar esse tipo de sistema? Por que que a gente tem que estudar essas soluções? Existem várias razões. Primeiro, vários métodos de análise química passam por etapas de preparo de soluções, né? Um processo de preparar soluções. Em segundo lugar, nós temos várias reações químicas que são estudadas em laboratório e que essas reações são realizadas a partir de soluções. E várias substâncias que são vendidas nos supermercados, nas farmácias, no comércio de maneira geral, elas são vendidas também na forma de soluções. Dá uma olhada no nosso quadro virtual. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, de substâncias que são vendidas na forma de solução. Uma delas é o refrigerante, onde nós temos os gases e outras substâncias sólidas que estão dissolvidas em um solvente, no caso a água. Tá? Nós temos também o ouro 18 quilates, também é uma solução. E nós temos na outra figura a água mineral, que também é uma solução, porque ela apresenta vários sais dissolvidos, né? Então, caracteriza um sistema homogêneo e a gente pode dizer que a água mineral também é uma solução. E embora muita gente pense que as soluções só podem ser encontradas no estado líquido, nós temos soluções nos 3 estados físicos da matéria. As soluções podem ser sólidas, no caso o exemplo do ouro 18 quilates, que fazem as joias, é um exemplo de solução no estado sólido. Né? No estado líquido, nós temos os exemplos do refrigerante e da água mineral, e nós temos também soluções no estado gasoso, no caso, toda mistura de gases, elas normalmente será homogênea, e por isso a gente pode dizer que elas são soluções. Mas pelo fato da maioria das soluções serem no estado líquido, né, muita gente tem essa ideia de que soluções só podem ser encontradas no estado líquido. Então, a gente pode classificar as soluções de acordo com o estado físico dos seus componentes, ok? Então, a gente vai poder classificar as soluções de diversas formas. Isso aí a gente vai determinar um certo critério e aí depois, em seguida, que a gente vai poder fazer esses tipos de classificação.
tomando como primeiro critério a questão do estado físico das substâncias que estão envolvidas lá na solução, nós vamos poder classificá-las em sólidas, líquidas ou gasosas. Se as substâncias que fazem parte da solução, todas elas estão no estado sólido, elas vão formar uma solução sólida, né? Já se todas as substâncias que estão misturadas são no estado gasoso, pertencem ao estado gasoso, então normalmente nós vamos ter uma solução gasosa. E as soluções líquidas, elas podem ser preparadas tanto a partir de um sólido dissolvido em um líquido, como também podem ser obtidas a partir de um gás dissolvido em um líquido, ou mesmo dois líquidos que se misturam, né, que formam uma mistura homogênea, que são miscíveis, que a gente fala. Então, esse é um primeiro critério de classificação das soluções e que vocês acabaram de ver os exemplos. Vamos dar uma olhada no quadro virtual para ter uma noção melhor de outras classificações. Bom, a gente pode classificar as soluções também de acordo com a proporção existente entre soluto e solvente, tá? Então, se a quantidade de soluto que a gente dissolve no solvente é uma quantidade muito pequena, a gente diz que essa solução ela é diluída, tá? Então, já quando a quantidade de soluto ela é expressiva, né, ela é um pouco maior comparada com a quantidade de solvente, nós vamos dizer que a solução ela é uma solução concentrada, tá? Tomando um outro critério, a natureza do soluto, nós vamos poder classificar as soluções de uma outra forma também diferente. Nós podemos dizer que as soluções podem ser iônicas, tá? Ou elas podem ser moleculares. E qual é a diferença básica entre uma solução iônica e uma solução molecular? A solução iônica, ela conduz corrente elétrica, naturalmente, enquanto que as soluções moleculares, elas não são boas condutoras de corrente elétrica, tá? O soluto iônico, quando se dissolve no solvente, gera íons, e são esses íons que são responsáveis pela condução de corrente elétrica. No caso das substâncias moleculares, que vão formar as soluções moleculares, elas não são capazes de conduzir essa corrente elétrica, e por isso a gente diz que são maus condutores de corrente, certo? Ok? Bom, então, a gente sempre vai ter, na solução, dois componentes básicos, como a gente já viu. Nós vamos ter um soluto e nós vamos ter um solvente, tá? Mas nem sempre todo soluto que a gente quer, a gente consegue dissolver em uma determinada quantidade de solvente, tá? Nem todo soluto que a gente pega, a gente consegue solubilizar num dado solvente. Então, existe uma certa quantidade limite de soluto que é possível se dissolver num determinado solvente. E, então, a gente vai ter um coeficiente de solubilidade que é quem vai dizer para a gente qual é a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em um certo solvente, tá? Então, dá uma olhada no nosso quadro virtual. Então, solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser solubilizada em uma dada quantidade de solvente. E essa solubilidade ela vai depender de uma temperatura, tá? Ela vai variar conforme varia a temperatura. Então, a gente escreve matematicamente a solubilidade a partir do coeficiente de solubilidade, que é esse CS que vocês estão vendo aí na tela. Então, nós vamos ter a massa de soluto, tá? Que a gente consegue dissolver, por exemplo, em 100 gramas de solvente a uma determinada temperatura X, tá? E como a solubilidade vai depender da temperatura, podemos construir gráficos onde expressa essa dependência da solubilidade com relação à temperatura, que é esse quadro que vocês estão vendo aí agora, tá? Esse gráfico mostra para a gente várias curvas de solubilidade para diversos sais. Se a gente pegar, por exemplo, o NaCl, que é o sal de cozinha, a solubilidade dele aumenta conforme a temperatura aumenta, tá? Mas no caso do sulfato de césio, a gente vai ter então uma solubilidade decrescente. Conforme a temperatura aumenta, a solubilidade vai diminuir. Então,
De caso a caso, de maneira geral, a gente pode dizer o seguinte: a solubilidade ela tende a aumentar com o aumento da temperatura, mas, como se diz, em toda regra tem uma exceção. Então, o sulfato de césio, nesse caso, vai ser uma exceção. Ele vai ter uma solubilidade diminuindo com o aumento da temperatura, ok? Bom, então, já que a gente tem esse coeficiente de solubilidade determinando uma quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver num determinado solvente a uma dada temperatura, a gente vai, então, classificar as soluções a partir desse coeficiente de solubilidade. Se a gente tem uma solução preparada com uma quantidade de soluto menor do que aquela que foi estabelecida pelo coeficiente de solubilidade, a gente, então, vai ter uma solução insaturada. A gente pode chamar essa solução de insaturada. Quando a gente coloca exatamente aquela quantidade determinada pelo coeficiente de solubilidade, a gente vai ter uma solução saturada. Então, nessa solução saturada, não é possível mais dissolver nenhuma quantidade de soluto, certo? E nós vamos ter também casos onde a solução é supersaturada. E como o próprio nome já diz, supersaturada indica uma solução cuja a quantidade de soluto é maior do que aquela estabelecida pelo coeficiente de solubilidade. Então vamos dar uma olhada no quadro virtual. A gente pode fazer relações quantitativas entre a quantidade de soluto e a quantidade da solução. Então essas relações quantitativas é o que a gente chama de concentração. E em resumo a gente pode ver esse esquema. A concentração vai ser escrita de acordo com uma forma de expressar a massa, ou o volume, ou a quantidade de matérias do soluto que está presente naquela solução. E, dependendo de como a gente escolhe essa variável, a gente vai ter algumas equações matemáticas, que é esse quadro seguinte, onde nós podemos calcular os diversos tipos de concentração. Então, no quadro 1, nós temos a concentração em grama por litro, onde nós temos a massa do soluto dividido pelo volume da solução. E a unidade é em gramas por litro. No quadro 2, nós temos a concentração molar, onde a gente coloca o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, e a unidade é em mol por litro. No caso da fração molar, nós temos a relação entre o número de mols do soluto e o número de mols da solução, e nesse caso não existe nenhuma unidade que signifique fração molar. E nós temos também o último quadro, a porcentagem massa, onde nós temos a massa do soluto dividida pela massa da solução, e a gente multiplica esse resultado por 100 para poder ter um resultado em percentual, em porcentagem. Ok? Bom, gente, então, na aula de hoje a gente viu o seguinte: as soluções são misturas homogêneas que estão muito presentes em nosso dia a dia. Elas podem se apresentar em 3 estados físicos diferentes, sólido, líquido ou gasoso. Podem ser classificadas de diferentes formas, dependendo do soluto e do solvente. Vimos também que a solubilidade de um determinado soluto é variável com a temperatura e com o solvente que vai ser utilizado. E nós vimos, por último, algumas relações quantitativas que vão expressar a proporção entre o soluto e o solvente que constituem aquela solução, certo? Então vamos dar uma olhada no quadro virtual para ver as sugestões finais. Bom, aí eu coloquei para vocês precisam dar uma lida para ter uma ideia com mais detalhe desse conteúdo em livros de Química da 2ª série do ensino médio. Em particular, o livro de Osberg Salvador traz informações legais a respeito de soluções. E no link aí que vocês estão vendo, vocês podem ter também mais informações a respeito da concentração das soluções. Para finalizar, eu queria dizer a vocês que para fazer os cálculos é necessário muita prática, né, para se familiarizar com as fórmulas, e não deixe de estudar nunca. Então a gente fica por aqui e até a próxima.